Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro de muitos que virão. E eu tô aqui com pessoas muito queridas, muito especiais para mim e para essa sociedade pelo impacto que elas causam. Então, eu queria aqui começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Matos, eu sou CEO da FlexPeak, Gestão em Saúde e Auditoria. E eu tô aqui hoje para a gente abordar um tema muito especial, que é justamente sobre o autismo. Nós tivemos recentemente o Dia do Autismo, da conscientização, e nós viemos aqui justamente para falar sobre isso, né? Sobre esse tema tão importante, tão abordado e que tem ficado em pauta e em alta no meio ali da saúde, da educação, na nossa sociedade, tantas mães querendo conhecer. Então é por isso que nós escolhemos esse dia hoje para tratar sobre isso. Então eu estou aqui, por exemplo, com a professora Márcia, pedagoga, especialista em educação infantil, neuropsicopedagoga, né? Então, assim, uma pessoa muito qualificada, trabalha há mais de 18 anos nessa área, então com certeza vai ter muita experiência para passar para a gente. Estou aqui também com uma pessoa muito, muito, muito especial. Para mim, sou muito suspeita para falar, mas é também, hoje, ela está aqui de uma forma diferente, né, Ellen? Ela está aqui como mãe atípica. Isso, né? Mesmo. Então, se não bastasse a Ellen ser uma profissional de excelência, ela ser o quê? A Ellen, ela é, para quem não sabe, instrumentadora cirúrgica, tem mais de 10 anos de experiência em faturamento e auditoria, tem muito conhecimento, muitos profissionais do meio a conhecem, ela entende de OPME, entende de medicamento, entende de material especial, entende de honorário médico, do que essa mulher não entende. E hoje ela está aqui para compartilhar a sua experiência como mãe atípica, né? E é muito interessante, muito agregadora. E também a Elisângela, que tem mais de 25 anos de experiência na gestão em saúde, é especialista em direito médico, né? Uhum. E tá aqui também, tem formação como farmacêutica, né? Uma surpresa para mim foi, e acredito que para muitas pessoas também. Então eu tenho certeza que o nosso bate-papo ele vai ser muito, muito agregador, muito proveitoso para vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Então vem com a gente. E aí, para começar, eu queria que a Elisângela, né, se apresentasse melhor e desse uma palavrinha aí sobre o nosso tema que está sendo abordado. É um prazer estar aqui, né, nesse momento, trazendo esse tema que é tão relevante, como a Raquel bem falou, para a nossa sociedade. Um tema que, nos últimos anos, ele faz parte do cotidiano da vida de muita gente. Eu acredito que todo mundo conhece alguma família, alguém que tem uma criança atípica. A gente hoje se depara com muitos adultos sendo diagnosticados com autismo, numa fase mais tardia da vida, e isso daí tem chamado a atenção para a gente. Como a Raquel falou, eu já trabalho em gestão em saúde há mais de 25 anos, né? E recentemente eu concluí o curso de Direito, estou finalizando a minha especialização em Direito Médico, e uma das coisas que mais a gente se depara no meio da saúde, principalmente a saúde privada, né, que é o que a gente atua, são situações onde os direitos dos autistas, sejam eles quanto à saúde, quanto à educação, nem sempre eles são conseguidos o alcance do que eles deveriam ter. O acesso nem sempre é tão fácil. E aí eu queria começar falando o que é o autismo, uma definição muito simples, para que a gente aqui também, não é o nosso foco, o nosso objetivo, tratar tecnicamente o que é o autismo, mas dizer que o autismo está ligado a um transtorno, ele é um transtorno, ele não é uma doença, isso é muito importante que a gente fale, é um transtorno de espectro autista, que é o nome que a gente mais ouve hoje, TEA, né? É uma siglazinha que tem feito parte aí da nossa vida, de muitas pessoas, e que a gente tem que ressaltar que se trata de um transtorno neurológico que está ligado muito à comunicação, então a dificuldade de comunicação dessas pessoas e a interação e relacionamento com o ambiente e com as pessoas. Então, eu queria falar também de um número e dizer que esse número ele é um número bastante significativo para a gente. Há 20 anos atrás, em 2004, a cada 100 crianças, a gente tinha num total de, a cada 166 crianças, uma criança era autista. Isso em 2004. Hoje, esse número, pasmem, né, ele subiu muito.
Então, a cada 36 crianças, eu tenho uma criança atípica. Então, isso para a gente é um dado que só esse já é um dado de alerta para que a gente venha buscar mais conhecimento, venha buscar saber o que é o autismo, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a melhoria e o acesso dessas pessoas, dessas famílias, dessas mães, dessas crianças. E aí eu passo a palavra agora para a professora Márcia, que com certeza tem muito a contribuir com a gente. É verdade. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês, né, conversar com vocês um pouco sobre esse tema. Sou professora há 18 anos, né, e nós temos vivido dentro das escolas realmente esse boom, essa explosão, né, de crianças com TEA. Quero dizer, antes de mais nada, que a escola ela é o lugar mais adequado para trabalhar a questão da interação social, que é exatamente o que uma criança com TEA sente mais dificuldade. Uma das, né, dificuldades de uma criança com TEA. Então, quando nós recebemos uma criança autista na escola, normalmente, vou falar das crianças, né? Falar das crianças pequenas ali, fase creche, fase educação infantil. Normalmente, os pais chegam e dizem, eu suspeito que ele possa ser autista. Eu estou fazendo exames, estou procurando especialistas. Pediatra me sinalizou. Eu não suspeito, mas eu acho que eu coloquei ele na escola porque ele não brinca com os priminhos dele. Eu acho que porque ele é filho único e eu acho que ele deve ir para a escola para poder ele conviver melhor. Então, quando chega na escola, alguns pais sabem, alguns pais não sabem e alguns pais imaginam. E aí a escola vai fazer aquela triagem. A escola vai chamar o papai, vai chamar a mamãe, vai chamar a família e vai ter aquele primeiro contato, aquela primeira conversa para fazer mais ou menos uma anamnese, né? Como foi sua gravidez? Como é que está sendo a criação? Com quem ele convive? E nós, como professores, começamos a ver os primeiros sinais, né? A gente coloca os brinquedinhos Lego para as crianças brincarem ali no chão. Eles estão juntos, mas você vê claramente, eles estão brincando no mesmo espaço, mas eles não estão brincando juntos. Ele está ali montando, todo mundo está montando, as crianças estão montando, a gente percebe muito a questão da criatividade. Muito a questão do imaginário, que a criança que só tem o transtorno do espectro autista, ela praticamente não demonstra isso. Então, a criança pega um brinquedo Lego, monta e ela diz, eu fiz um prédio, professora, a criança de 3 anos. Já a nossa criança que nós estamos ali observando, imaginando que ela possa, por vários fatores, ela pega os brinquedos Lego e coloca um do lado do outro, começa a arrumar eles. Vai enfileirando, isso, né? Isso, vai enfileirando eles, né? Todas as crianças, quando encontram as outras crianças, elas se soltam, gente. Elas começam a gritar, vamos brincar, vamos isso, vamos que elas não têm essa barreira. Já a nossa criança atípica, não. Ela chega, ela começa a ver várias coisas. Se ela falar, se ela não tiver a questão do fator verbal, se ela falar, normalmente ela começa a ler muito cedo. E ela começa a falar outros idiomas. Inclusive, nós temos vários que falam inglês, que já leem com 2, 3 anos de idade, né? Que são assim, a gente olha, nossa, super dotado. Mas, em compensação, ele não tem a independência que as outras crianças de 3, 4, 5 anos começam a apresentar. Essa inter-relação, conversar com os outros, chamar para brincar, chamar para correr, sair correndo, gritando, não. Ele está claramente no mundo dele. No mundo que está totalmente separado, mesmo junto, separado das outras crianças ali. Se ele for não verbal, ainda mais, isso causa um isolamento ainda maior. Porque as crianças pequenas, elas gritam muito, elas correm, a gente começa a cantar na escola, e aí a gente começa a perceber, tapar os ouvidos. Começa a tapar os ouvidos, aquilo começa a incomodar. Alta sensibilidade ao toque, não quero o abraço, né? Alta sensibilidade aos ruídos, aos sons, aos gostos, porque normalmente são seletivos. Então, tudo isso nós conseguimos ver dentro da escola.
e a gente começa a pontuar, sinalizar. E Fora conversar. que tem umas Sim, crianças, poesia. Márcia, que elas têm um toquezinho, né? Algumas ficam assim com a mão, Estereotipias, né? Algumas Ó, que são identificadas Anda através muito nas de... pontas dos Isso, Movimento pés. repetitivo, Isso, né? tem Ponta movimentos dos pés, repetitivos, isso mesmo. Eles têm Estereotipias, a um gente senso chama, de né? organização muito grande, que é isso que a professora Márcia está dizendo. Exatamente. Eles pegam as coisas, eles gostam de classificar, seja por cor, seja por tamanho. Sim. Então, essa organização, ela é bem, assim, aparente, a gente percebe isso. Pra gente já Esse chama logo a senso. atenção. É. Porque a criança de 2, 3 anos, ela é total da bagunçada. Ela gosta da bagunça. Ela brinca aqui, É. joga aqui, deixa aqui, deixa aqui. E- A roupa, ela é toda bagunçada. Já a criança, né? A típica, ela ela começa a tende. organizar. O que a gente percebe de muito interessante nessa tua fala, né? Primeiro, a importância da escola. Sim. Porque o que aconteceu? Durante muito tempo, as pessoas que apresentavam algum tipo de atipia, elas eram escondidas da sociedade. Sim. Sim, né? pela própria família. Tanto que esse boom que a gente fala de diagnóstico, né, que aconteceu, primeiro foi pela evolução dos estudos, Sim. né? Então você consegue hoje identificar muito mais cedo, mas também porque as pessoas estão perdendo aquele preconceito. Sim. Ah, a pessoa ela tem algo diferente, então nós vamos escondê-la. As pessoas com síndrome de Down ou com qualquer tipo de transtorno, né, ou mesmo de deficiência, eram escondidas no passado. Então hoje não, hoje a gente já vê isso sendo trazido para a luz. Isso tendo evidência, né? Sendo E as evidenciado. pessoas se deparando que tem que lidar com essa diversidade. Isso. Que nem todo mundo é igual, que tem situações diferentes realmente. E como é importante a fala da professora Márcia, trazendo aqui falando, olha, o ambiente escolar, ele é muito importante na Pra área da integração. integração social. Isso. Então, assim, a gente percebe como essa criança ela não pode ser excluída. Ela tem que ser incluída no meio para que ela consiga se desenvolver. Então, a gente já vê um ganho aí que a gente consegue perceber mais essas crianças. Então, tanto é a questão do diagnóstico, que evoluiu bastante, Sim. né, a identificação, quanto a questão também de que a própria família está perdendo esses preconceitos, né? É claro que a gente tem, às vezes, até algumas resistências, né? Acho que você poderia até falar em relação ao não aceite, muitas Sim, vezes, que pode vir a prejudicar a criança, né? Isso já aconteceu bastante, né? Eu não posso esconder isso. Eu não Sim. posso ocultar isso. Essa é a verdade. A lei antigamente não nos amparava. Hoje a lei nos ampara. Uhum. É claro que desde a década de 80 a nossa Constituição Federal está aí dizendo que todos têm direito à educação. Todos, em exceção. Todos. Quando eu digo todos, é todos. Uhum. Inclusive as crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Porém, as escolas, por não terem condições de recebê-las, porque às vezes, gente, porque quem está desse lado da escola pode dizer um pouquinho melhor. Você usou a palavra preconceito, é falar preconceituar, é fazer um conceito antes mesmo de conhecer. Sim. Então, antes mesmo de conhecer, você julga aquilo ali. Muitas vezes uma escola que não aceitou é porque ela não tem condições nenhuma. É. E hoje eu posso falar assim, dentro do campo da rede pública de ensino, né, que é onde eu atuo, na rede pública de ensino, mesmo com a lei que hoje diz que as crianças autistas têm direitos, vamos falar sobre o mediador. Tem direito a um mediador exclusivo para atenção exclusiva, nível 1, nível 2 e principalmente o nível 3, né, que é o que mais precisa de suporte, nível de suporte, inclusive é assim que a gente diz. São as crianças que vão para dentro das escolas e que a verdade é essa, nós professores não temos condições no que tange ao material específico de trabalho para essas crianças e nem mesmo formação para trabalhar com essas crianças, devido à amplitude do espectro autista. Sim. Hoje, eu vejo também na área da saúde, profissionais, é escasso Muito. profissionais que tenham a especialização de neuropediatria, que Sim. é o profissional que vai realmente Que é o diagnosticar. primeiro profissional e que é o profissional que Exatamente. está habilitado para dar o diagnóstico. Quando né, pra fazer isso. os pais percebem, eles correm para o pediatra. Uhum. O pediatra Encaminha. encaminha, não é, mãezinha? O pediatra encaminha.
A escola, quando percebe os primeiros sinais e vê que a família... Não, olha, mãe, nós te orientamos que você procure um pediatra, porque provavelmente esse pediatra vai encaminhar para um neuropediatra, que vai encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, dependendo da situação, né? Mas você vai precisar levá-lo a um pediatra para você conseguir. Esses são o passo a passo, esse é o caminho, né? Só que muitas vezes... Eu me refiro às crianças de pais com baixa renda. Até quem tem condições, gente. Quem tem condições financeiras. Nós vimos a luta aí do Marcos Mion com seu filho Romeu Mion, que gerou, inclusive, uma lei, né? A reformulação dessa lei. Se fala desde a década de 40 sobre autistas. Né? Que era falava-se sobre pessoas que tinham dificuldade de interação. Essa basicamente era a nomenclatura. Pessoas com dificuldade de interação. E depois estudos foram provando, né? Manuais foram sempre sendo escritos quando foi se descobrindo ainda mais sobre essa questão, que apesar de não ser uma doença, mas ela é clinicamente tratável, né? Por terapeutas, por pessoas que são basicamente da área da saúde, que nos dão esse suporte. A escola muitas vezes se sente desamparada. Nós, professores, nos sentimos desamparados. Se sentem impotentes. Né? Nós, inclusive, muitas vezes pensamos assim, é uma falsa inclusão. Disseram, vamos incluir, vamos receber a todos, todos têm direito. Mas até que ponto eu posso garantir dentro da escola o direito do meu aluno autista? O preparo do ambiente, o preparo dos profissionais. Exatamente. Imagine uma turma com 25 crianças com 4 anos de idade tendo 3 autistas em níveis diferentes. Nossa. Até de deixar a professora... né? Até como mãe, né? Esse ano eu tentei colocar meu filho na creche e aí eu parava para analisar justamente a situação da professora dentro da sala de aula. Meu filho, ele ainda não tem 2 anos, então eu pensava, dentro da sala dele tem outras crianças da mesma faixa etária. Então a professora vai ter que lavar o bumbum, vai ter que trocar a fralda, vai ter que dar comida, vai ter que dar água, vai ter que ensinar a tarefinha, né? E aí, quando a gente se coloca no lugar desse profissional com outras crianças para atender além da sua, a gente começa a perceber que é uma situação assim de muita atenção, de muita exigência. Se acontecer alguma coisa com o filho daquela pessoa, a confusão que pode dar. E aí, quando a gente imagina que dentro dessa sala também há as crianças atípicas que precisam de uma atenção diferenciada, isso se torna ainda mais delicado. Porque vai exigir mais tempo, vai exigir mais cuidado, vai exigir mais especialização para tratar aquilo ali e atender a criança do jeito que ela precisa. E aí a gente passa para o princípio que até o SUS traz, que é da equidade, que é você tratar cada um de acordo com a sua necessidade. Não é todos igual, porque o que é bom para mim pode não ser bom para Elisângela. Não é o que a gente está buscando. Então, a gente está buscando equidade. Né? Equidade é a palavra certa. E aí, quando você fala sobre dificuldade de acesso, a dificuldade de acesso, na verdade, ela é geral ao serviço de saúde, né? Não só ao serviço público, mas ao serviço privado também. Às vezes, você tenta uma consulta particular e você demora 3, 4 meses para conseguir uma vaga com o neuropediatra. Né? Porque também são profissionais muito escassos no mercado. O valor é alto, a demanda cresceu muito. Então, assim, tem muitas coisas realmente acontecendo. E aí eu queria ouvir a Ellen, como que foi essa tua trajetória? Porque imagina, o filho da Ellen, fala mais sobre a história dele, mas ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos, vai fazer 19 anos. Inclusive, eu quero agradecer a oportunidade de falar algo que é tão importante e que hoje em dia explodiu, né? Mas que, basicamente, há 17 anos atrás, era muito difícil, né? Quando eu tive o Iago, nós diagnosticamos o autismo dele com 2 anos, né? Mas foi tão cedo assim, ela e tal. Foi, com 3 meses de nascido, ele apresentou convulsões, né? Por conta de uma brincadeira, de jogar a criança para cima e tal, acabou apresentando convulsões. E nós começamos uma corrida contra o tempo em procurar, saber, em cuidar, tudinho. E nesse processo, nessa situação,
médicos, eram vários médicos que nós buscávamos. Eu fico pensando na Márcia falando, na professora Márcia falando na dificuldade dos pais, né, com a escola. E estava aqui passando, sabe, um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi com o Iago, né? Hoje ele vai fazer 19 anos, agora dia 22 de abril. E esse ano, inclusive, ele se forma no ensino médio. Ele se forma no ensino médio e em técnico de contabilidade, hein? Técnico de contabilidade. Eita, o Iago. Mas foi uma luta muito difícil. Por que foi uma luta muito difícil? Há muitos anos atrás não tinha tanta visibilidade às situações sobre o autismo. Não tinha tantos diagnósticos para ajudar essa criança a se incluir, a tratamento, a acompanhamento, não tinha. E isso era muito difícil porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aonde eu vou procurar ajuda? Sim. Como é que faz? Que caminho que vai? Essas são as perguntas que ficam na cabeça de todos os pais, de todas as mães quando recebem. Hoje em dia já se ouve falar muito. Então as pessoas hoje já têm um direcionamento, já têm um caminho aonde que elas vão procurar ajuda. Tem a internet. Tem a internet. Que inclusive, quando a Márcia estava falando ali sobre ajuda, o meu foco principal no Iago, quando ele era pequena, era eu mesmo. Sim. Eu tive que me reinventar como mãe para ajudar o meu filho. Mas isso porque você aceitou. Sim. Porque eu aceitei. O primeiro passo. E quando a gente... Quando os pais não aceitam, né? Não, o meu filho não tem isso. Eu, não, professora, eu não aceito. Meu filho não tem isso. Disse, então você vai procurar os profissionais... E trocam até de escola, muitas das vezes, né, Márcia? Vão te fazer. E a gente, a ignorância, às vezes, eu falo de ignorância... No sentido da falta de conhecimento. Exatamente, de não conhecer. E a pessoa vai dizer assim, a senhora está querendo chamar meu filho de doido? Meu filho não tem isso, né? Coisa que é bem antiga. E a gente dizia, não, mãezinha, não foi isso que eu quis dizer. Devem falar isso. Né? Não foi isso que eu quis dizer. Porque... ainda hoje, principalmente as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, um pouco menos de acesso, as pessoas que têm mesmo dificuldade de acessar ao conhecimento, apesar de que o conhecimento está hoje disponível para os que quiserem, porém muitos decidem que vão buscar outras coisas, né, na internet, que não agregam, né, conhecimento. E quando você diz assim, eu acho que a gente vai precisar encaminhá-lo, procurar, que você procure um psicólogo, um psiquiatra. Então é um pulo, é um salto. Não, meu filho não tem nada disso. Ele só está com um pouquinho de dificuldade, mas ele vai se encaixar, né? Um preconceito partindo dentro de casa, logo no começo. Não querem aceitar. Né? Aí depois vem, eu acho que a Ellen passou por isso, vem aquele processo assim de o meu mundo não é o que eu esperava que fosse. Meu mundo é totalmente diferente, né? Existe até um livrinho sobre isso, onde você se encontra num mundo que não era o seu mundo. Você pensou que ia chegar na Terra, você chegou em Marte. Você chegou em um outro mundo que é totalmente diferente do que você esperava. Sim. Então, quando você encontra no seu filho alguma coisa que é diferente do priminho dele, do vizinho dele, dos menininhos da escola, você começa a pensar, meu Deus, inclusive, só abrindo parêntese aqui, a incidência de autismo é mais em homens, mais em meninos do que em meninas, né? E a gente ainda não sabe por quê, hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas pesquisas e mais pesquisas mostram que podem ser fatores ambientais, que podem ser fatores genéticos, mas a verdade é que muitas coisas contribuem para que uma criança nasça com um espectro autista. Pode falar. Que incrível, né? E é uma dificuldade muito grande, eu te garanto, porque hoje aceitar, nem todos aceitam, e a internet está aí para você conhecer e conseguir identificar desde pequeno, né? E antigamente... Nossa, se vocês souberem o tanto que eu corri com o Iago. E teve uma época que eu achava que o Iago era surdo, né? Porque a gente falava, Iago, Iago, Iago. E ele não respondia. Ele ficava lá brincando, sentado. Sim. Ele amava carrinho da Hot Wheels. Então ele tinha vários carrinhos da Hot Wheels, né? E aí ele montava assim os carrinhos, como a professora falou, enfileirava assim, um do lado do outro, sabe? Como se eles fossem apostar corrida numa fileira só. E aí a gente chamava Iago, Iago, Iago. E o Iago não escutava. O Iago não olhava pra gente. Aí não é possível.
não é possível, tem alguma coisa, vamos procurar um médico. Ia lá no médico, doutor, a gente fala, chama o Iago, e o Iago não responde. Aí ele fazia os testes, encaminhava. Aí fazia um examezinho, um Bera, para saber como é que tá a audição do Iago, direitinho. Vai com uma cirurgião pediátrica para ver a questão da linguinha dele, se é pregadinha, no que dificulta a fala, porque o Iago ele já foi falar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. E até hoje, quem conversa com o Iago ainda percebe que ele ainda tem uma dificuldade na fala. Sim. Mas ele foi em fonoaudiólogo, Ellen? Foi em fonoaudiólogo. E a principal fonoaudióloga era eu em casa, porque Sim. eu tive que me reinventar, eu tive que estudar, procurar saber como ajudar o meu filho. Porque eu não aceitava a dificuldade que existia, principalmente financeiramente, e de profissionais que naquela época não sabiam como trabalhar especificamente com crianças assim, entendeu? Então é uma dificuldade que tinha enorme. Então quando ele ia para as sessões eu ficava olhando, eu ficava observando como que ela faz, o que que ela desenha, o que que ela fala, o que que ela escreve, como que ela faz para chamar a atenção do Iago. E eu via que ela tinha dificuldade também, então se ela tem dificuldade, eu também vou ter. Só que na minha visão, para mim ia ser mais fácil. Porque eu, como mãe do Iago, ele ia me aceitar melhor do que o profissional da rua. Não é verdade. Entendeu? Então, mas isso é muito importante, Elisângela, sabe por quê? Porque não deixa só para os profissionais da rua Com trabalharem certeza, com o teu filho. É complementar dentro de casa, sabe? Ter aquele momento com seu filho, entender que ele não precisa só dos profissionais, mas ele precisa principalmente do pai, da mãe dentro de casa. Presença, né? Porque a gente Trabalhando, ajudando, acolhendo, ele tendo sensibilidade com ele também dentro de casa, né? E aí os médicos diziam, o Iago vai ter que usar aparelho auditivo. Eu disse, nossa, aparelho auditivo? Como assim, gente, aparelho auditivo? Meu filho é surdo de um lado? E aí eu falava pra minha mãe, porque a minha mãe era parceira em tudo, né? Minha mãe até hoje é parceira em tudo. Então tudo que acontece eu conto pra ela. Eu disse, mãe, o Iago vai ter que usar aparelho auditivo. Filha, vamos atrás. Vamos procurar saber. Até que teve um dia que eu cheguei num médico e ele disse, senta aqui, mãezinha, vamos conversar. Aí ele foi conversar. Isso 2 anos, o Iago tinha acabado de fazer 2 anos. O Iago, como é o comportamento do Iago? E aí eu fui explicar, e eu disse, doutor, já estou tão cansada de explicar como é o comportamento do Iago, porque eu já tinha passado por 5 neurologistas, e ele era só pediatra. Né? Depois que ele se formou em neuropediatria, que a gente conversou muito, e ele disse, mas não, me explica. Eu fui explicar tudinho para ele o que acontecia. O Iago não gosta de pessoas, até dentro de casa. O Iago não gostava, ele chorava muito. Barulho, ele não gostava, ele corria de barulho, ele não gostava de barulho, ele chorava. E qualquer coisa que identificava para ele que não era pro bem dele, que ele achava que não era pro bem dele, ele chorava. Ele chorava. Era a forma dele se comunicar. Isso, era a forma dele se comunicar que aquilo não estava sendo bom para ele, que ele não gostava daquilo, então ele chorava muito. E aí ele não gostava, até mesmo se nós cantássemos parabéns para ele, ele não gostava de parabéns. Ele chorava, não gostava, né? E aí, gente, que difícil. Aí ele foi e conversou comigo, mãe, o Iago é autista. Eu disse, meu Deus, mais uma palavra que o que eu vou fazer? Depois de passar por vários profissionais, fora a epilepsia que ele tratava, ainda veio essa. Eu disse, doutor, mais essa? Teve a epilepsia, um outro lá falou que ele era surdo, que vai ter que usar aparelho auditivo. E agora autismo. E agora o autismo. Aí ele disse, não, vamos lá, vamos conversar. E ele foi com calma, sabe? Me explicar, falar sobre as situações delicadas, explicar cada situação comportamental do Iago. E ele disse, vamos ajudar o Iago, coloca ele numa escolinha, né? Procura os profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, para ajudar ele a trabalhar, porque naquela época não tinha psicoterapia, psicomotricidade, tantas outras, né, situações que tem para ajudar as crianças hoje, então não tinha. E aí método ABA, isso nem era. Não, é terapia nova, recente. Terapia nova, recente. Entendeu? Eu ia até perguntar justamente sobre isso, Ellen, porque hoje a gente sabe que tem muitos métodos especiais. Primeiro tem as terapias tradicionais,
Sim. que até plano de saúde, né, a pessoa tem direito, e agora alguns métodos especiais também foram inclusos no rol da ANS, né, para quem tem Isso. plano de saúde. Mas como é que era a tua realidade nesse cenário? Há tantos anos atrás, né? Sim. Há mais de 10 anos atrás. Porque a gente tinha, assim, uma escassez. Não tinha tantos fonos quanto tem hoje, Sim. não tinha tantos fisioterapeutas quanto tem Exatamente. hoje. Como é que foi a tua trajetória nesse sentido? Foi muito difícil. E Foi ele era muito nível, difícil. ele é nível 1, 2 ou 3? Na primeira situação de diagnóstico, ele foi diagnosticado como espectro de autismo, né? Síndrome de Asper, autismo. Isso, síndrome de Asperger. Isso mesmo, né? Era o chamado grau leve, né? Sim, O grau 1. Sim. Sim. Mas, como eu falei para vocês, ele tem epilepsia, né? Então, as crises epilépticas que ele vinha sofrendo no decorrer da vida dele foi agravando a situação, Sim. né? Hoje ele se encontra no grau 2, mas hoje ele é Moderado. sociável, né? Hoje ele tem amigos seletivos, sabe? Sim. São assim, contados os amiguinhos. Mas voltando à tua pergunta, Raquel, foi muito difícil. Foi muito difícil porque primeiro a gente não sabia nem como procurar. Nem quem procurar. E nem nada. quem procurar. Então, assim, as orientações e ajudas vinham do médico em direcionar, né? Então, ele nos direcionou, procura psicólogo tal, procura fonoaudiólogo tal, que eles vão te ajudar. E aí, com esses direcionamentos, a gente ia, né? Que eram pessoas que começaram a estudar, começaram a conhecer junto com os médicos e se aprofundar em algo. Então, eram direcionados. Então, nós fomos direcionados. E nesse direcionamento, nós percebíamos o acompanhamento do médico, do terapeuta. E aí a gente ia pegando pra gente. Porque, como o Iago não falava, a gente ficava, gente, como é que a gente vai ajudar? Sim. Né? E aí a gente levava ele pro psicólogo. Aí o psicólogo, Iago. Aí o Iago não olhava. Iago. Aí o Iago olhava pro lado. Aí, vamos conversar, vamos brincar. E pegava um brinquedo pra interagir. Aí o Iago todo tempo assim. Né? Que eles têm de não olhar, de não fixar o olhar em você, né? Não. Eles têm de Eles têm uma ele fica- dificuldade de qualquer tipo de interação, Isso, seja sim. o toque, seja o nível de atenção. Lembrando que não são todos iguais. Sim, Alguns é. apresentam Sim. algumas características e outros não. outros. Sim. Tanto, É. né, que tem muito relato na internet de mãe, né, que a criança interagia super bem com Sim, outras, sim. que a criança Fala. andou rápido, Que que a lê criança falava. desde cedo, como a lê, professora tudo. Márcia Então, não falou. vamos desconfiar disso. Então, realmente é importante juntar todos esses agentes, né? A Sim. fala que a escola traz, Sim. que a professora traz de experiência, a observação sua dentro do lar, do que essa criança apresenta que é um pouquinho diferente, ou muito avançado, ou mais atrasado. Exatamente. As consultas regulares no pediatra para fazer as avaliações, Sim. né? Sim, É muito importante manter essa rotina, mas continuando a sua fala. sim. Isso daí que tu falou, Raquel, é muito importante. Porque o que vale mais de tudo isso? É o convívio familiar. Sim. Sim. É o convívio Que familiar. é a forma O principal de diagnóstico interação. o maior diagnóstico vai surgir no que a mãe e o pai vão falar, Sim, que estão sim. ali constantes com a criança, Exatamente. né? A professora já é algo que vai identificar ou então que vai testificar aquilo que o pai e a mãe já vê Com rotineiramente, certeza. que Exatamente. muitas das vezes não aceitam, Não, né? e não encaram como se aquilo ali fosse algo que sinalize alguma coisa. Sim. Que precise Não, ser professora, investigado, ele- né? É só tolice. É. A gente vai cantar o Já parabéns ouvi pra muito ele, isso. ele fica com tolice. Ah, Já ouvi muito isso dizerem que é birra. Não é isso. birra do Ah, Iago. qualquer coisa ele cai no chão, isso é Exatamente. birra. Isso tá faltando peia pra esse menino. Principalmente os mais velhos, né? Os avós que convivem ali na criação. A Mais minha filha, rígida, né? a minha filha não sabe criar esse menino, professor. Isso aí só é tolice dele. Então a gente vê que não é. A gente conhece as birras de criança pequena, principalmente quem convive diariamente com crianças pequenas. Quem é mãe ou não, mas que convive diariamente com criança pequena, o que é uma birra e o que é uma criança que está totalmente desregulada, totalmente incomodada com aquele ambiente. Com certeza. Porque o incômodo de uma criança autista com o ambiente é totalmente diferente de uma birra. Quem conhece e convive sabe.
né? Isso é verdade. Que é como se fosse algo desesperador. Sim, a criança O sofre. barulho o é sofrimento que ela desesperador. passa. O toque é desesperador. A multidão de pessoas é desesperador. Se naquele momento aquilo é um gatilho para desestabilizar ele psicologicamente, você percebe que não é um choro de birra, não é um choro de dor, é um choro mais para desespero. Sim. Ele tá desesperado com aquilo ali. Ele Aquilo querendo te incomodou comunicar muito. algo, né? Exatamente. E ele Os não não verbais, até os verbais. As crianças, vamos colocar a criança de 2, 3 anos de idade, que fala. Mas se alguma coisa ali tirou ele do eixo dele, do centro dele, ele começa um choro. Ele chora. E dependendo do nível, ele começa a se morder. Que a gente já viu isso. Ele começa a se morder. Eu passei Ele por isso, começa professora Ele Márcia. começa a arrancar os cabelos dele. E aí, se aquilo, a gente não entender logo aquilo e a gente não começar a agir para tentar acalmá-lo, por exemplo, as crianças começarem a correr, começarem a gritar, ele começa a querer agredir as crianças, né, mostrar um outro nível de situação, mostrando o desespero dele. Sim. Né? Ele tá Por isso- sofrendo. Sim. Né? Ele tá É um sofrendo. É uma angústia que eu não consigo não sabe comunicar. expressar, Exatamente. né? Você passou por isso também? Passei, professora Márcia, e foram os piores dias da minha vida, sabe? Porque o Iago batia a cabeça na parede. Sim. Gente, como que a gente ia conseguir Parar. controlar, acalmar ele, entendeu? Então, eu queria falar algo muito importante sobre isso, Sim. do acompanhamento médico, da família aceitar. Sim. E de ter o acompanhamento médico, porque nessas horas, nesse momento, a criança ela precisa ser controlada, que muitas das vezes o colo da mãe não vai controlar. O que, Sim. que é? Medicação, Sim. entendeu? Então, desde cedo, o Iago tomou medicação. Ah, mas ele teve essas crises, Ellen? Teve, e era quando o médico conseguia identificar que a medicação não estava mais fazendo efeito Sim. e aumentava a dose ou mudava a medicação. Então, a importância do acompanhamento é essencial, extremamente... Existe uma palavra maior do que extremamente essencial para dizer que a importância do acompanhamento, Não. porque se tiver gente, coloca aí em grande hashtag, porque é importante a família aceitar. A família identificar que o filho dela precisa de ajuda, porque para ele ter uma qualidade de vida. Porque se eu não aceitasse o Iago, eu acho que o Iago não estaria formando no 3º ano do ensino médio, sabe por quê? Eu tive médicos que diziam para mim assim: o Iago, ele só vai viver até 12 anos, mãe, não tem estimativa de vida para esse tipo de criança. Gente, Desespero de uma mãe ouvindo aí eu Ouvindo saio isso. como de um consultório médico desse, tendo que ouvir isso, né? Sem chão, ainda ter que carregar o menino ainda no colo. Não, e entendeu? O que eu vejo de tudo isso, assim, analisando toda a trajetória do Iago e a gente vendo hoje ele com quase 19 anos, se a gente parar para pensar, ele está dentro da idade, ele não teve nenhum atraso tão grande em termo intelectual, Expressivo, porque né? assim, inclusive num curso técnico, Isso. que é uma coisa difícil, porque Sim. um curso ensino médio normal, sem ter nenhuma especificidade técnica, já é difícil. A gente se depara com vários jovens aí tendo diversas dificuldades e o Iago, a gente vendo ele se formando esse ano num curso técnico. Mas assim, eu queria ressaltar um ponto, Ellen, que eu vejo assim, você cuidou do teu filho, você foi mãe. Infelizmente, hoje a gente se depara com muitas situações, além da não aceitação, aquilo que a Márcia falou do pai e da mãe, eles idealizarem aquele filho. O que é ter um filho? Meu filho vai ser perfeito, né, entre aspas, porque não existe ninguém perfeito, né? E outra coisa, os teus sonhos, como é que vai ser a vida desse meu filho? O que vai acontecer com ele? Como é que ele vai ser quando ele tiver 18 anos, 19 anos? Que tipo de vida ele vai ter? Então, isso mexe muito com a dinâmica das Acho que é- pessoas e da família. Mas o mais importante é, como você disse, o acompanhamento dos profissionais adequados. Acho que Isso é o que foi diferencial na vida do Iago. Foi. E assim, não é que foi fácil. A gente aqui não está colocando nenhuma situação, e eu queria deixar isso muito claro, que isso não é uma coisa fácil, até para quem tem um certo poder aquisitivo. É isso Não, mesmo. isso daí é E a verdade. grande maioria da população hoje não tem acesso a nada, a quase Sim. nada disso. Embora, como a gente já ressaltou, né, existe uma Constituição que garante isso. Saúde para todos,
o nosso SUS é um sistema que está dizendo, é sistema universal de saúde. Então, teria que garantir toda a saúde em todos os níveis de atenção, desde o diagnóstico até o tratamento. Mas aí a gente faz uma reflexão aqui que nós, enquanto profissionais, aqui a gente tem profissionais de saúde, tem profissionais da educação, que a gente busque mais informações sobre isso, porque a gente precisa realmente ser um agente de transformação na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias, porque só receber esse diagnóstico já é difícil. Então, como colocar isso? Eu vejo uma falta de sensibilidade mesmo de muitos profissionais que às vezes dão diagnósticos e dão palavras que não são assim duras e que são taxativas na vida da pessoa. Seu filho não vai viver mais do que 12 anos. Quem sabe isso? A medicina ela tem avançado tanto, né? A gente vê tantas coisas boas acontecendo. E uma coisa também que é importante falar, a gente falou muito das restrições do autista, mas ele tem muitas habilidades. A professora Márcia falou isso. A gente vê crianças pequenas falando vários idiomas. Crianças pequenas que têm um nível de atenção, que tocam instrumentos, que fazem coisas magníficas. Isso é verdade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que também, enquanto sociedade, é ressaltar isso. Existem as limitações? Existem. Mas existem as potencialidades. A gente vê hoje, eu estava lendo sobre isso essa semana, startups criadas para dar empregabilidade a autistas, buscando as melhores habilidades de cada um, que é o que a Raquel falou, cada um é de um jeito, nós somos totalmente diferentes, não existe uma unanimidade, e dentre as crianças atípicas, isso também acontece. Então, hoje a gente vê a sociedade se preocupando em rever a sua situação. Mas como a Ellen falou, se reinventar, isso tem que começar da família. A família precisa se reinventar. Começa na família e abrange todos os locais, né? Porque quando a gente fala, e é essa temática que a gente está trazendo, né? Que não é a conscientização, porque isso se fala há muito tempo. É sensibilização. Sensibilização de que a escola precisa se adaptar, não é a criança, né? É a escola que precisa se adaptar, não é a criança... Não é a criança que precisa se adaptar, é o hospital onde ela vai, é a clínica onde ela vai, é o pediatra que atende ela, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista. São essas pessoas, esses profissionais e esses serviços que precisam se adaptar para melhor recebê-lo e atendê-lo de acordo com a sua necessidade. Né? Os locais também, e aí, Raquel. A gente, exatamente, os locais. E aí eu queria até... falar um pouco de um outro ponto até, né? Aproveitar a presença aqui da Ellen para a gente falar que a gente está falando aqui muito da Ellen mãe. A Ellen mãe é essa super heroína que a gente falou até agora. Mas e a Ellen mulher? Porque a gente sabe que como mãe, naturalmente, além da cobrança que nós nos pomos, o peso que a gente exige de nós mesmas, ainda tem a pressão que a sociedade impõe. E aí eu falo como mãe típica, né? Mas e a mãe atípica, né? A Ellen que é mãe atípica, que já recebe uma cobrança atípica por parte da sociedade. Onde é que fica o espaço para profissional? Onde é que fica o espaço para mulher, né? Onde é que fica o espaço para a filha? Porque até nesse ponto a nossa sensibilidade como sociedade tem que chegar. Porque ela não é essa pessoa que nunca vai chorar, que nunca vai sofrer, que está passando por várias situações que exigem tanto dela. Ser forte, né? Sempre, Ser né? forte sempre. Demonstrar que está bem sempre. Como é a sua experiência, Ellen? Conta pra gente. Sabe, Raquel, eu tinha criado um leminha pra mim, sabe? Eu criei um leminha pra mim, né? Quando eu me perdi como mulher nesse processo todinho, nesse processo difícil, sabe? Difícil. Eu criei um leminha pra mim, que se eu só enxergar as limitações, se eu focar só nas limitações, eu nunca vou enxergar as possibilidades. Eu nunca vou enxergar aquilo que eu preciso que o Iago possa ser e aquilo que eu preciso ser. Porque eu não posso apenas deixar a Ellen se acabar, né, por conta das limitações que só eu enxergava. Né? Só eu enxergava as limitações em tudo. Então eu não podia focar nisso, eu tinha que ver as possibilidades. Eu fui atrás de possibilidades, tanto da Ellen mãe,
Da Ellen filha, porque eu sou filha, ainda tenho a minha mãe e meu pai vivo. Que maravilha. Glória a Deus. Da Ellen que queria estudar, né? Porque eu não me formei na faculdade de enfermagem por conta das dificuldades que enfrentei, né? Por conta do Iago, né? Da Ellen serva, porque eu sou evangélica, eu sirvo na igreja também. Então, eu tive que buscar forças, né? E a mãe de mais um, né? Que além do Iago, temos depois... o Esse Julinho. outro. Depois eu tive o Julinho, que, por incrível que pareça, acho que foi assim algo muito de Deus quando o Julinho veio na minha vida, porque mudou tudo dentro da minha casa, né? Mudou a visão do Iago, mudou o comportamento do Iago. Ai, eu vou chorar, tu tá emocionada, eu vou começar a chorar aqui. Ai, gente, não vamos chorar. Alguém traz os lencinhos não, aí, gente, por favor. Não vamos Não. chorar. Entendeu? Então, mudou. Só que, primeiramente, eu tive que enxergar algo em mim. As cobranças eram muitas, Aí veio o teu lema. né? É. As cobranças eram muitas. Não, tu não pode trabalhar porque tu tem que cuidar do Iago. Ó, o Iago não pode comer fora de hora. O Iago tem que comer isso, tem que comer aquilo. E eles têm restrição alimentar. Sim, Muitos. normalmente. É. Muitos têm uma restrição alimentar. Eles só normalmente comem tem. certos tipos de comida. Então é difícil de trabalhar, gente. Graças a Deus que a comida que o Iago gosta é simples, gente. Porque se fosse comida chique, ele nem cozinhar tanto assim, ó, gente, sabe? Eu não tenho esses dotes culinários aí, não, gente. Mas eu tive que aprender a fazer aquilo que ele gostava de comer. Então, como mulher, para vocês verem, eu tive que me reinventar de todas as formas. E tive que estudar. E até hoje eu estudo. Sim. Até hoje eu estudo. E tive que começar a trabalhar. Fui em busca de trabalhos onde eu pudesse pagar uma pessoa que ficasse com o Iago para mim, onde muitas das vezes eu tive que abdicar até da presença do meu filho, que para mim trabalhar, para ele ter um plano de saúde, para ele ter estabilidade por 2 anos, acredito que por 2 anos, ele precisou morar com a avó dele, que era a mãe do pai dele, né? Uhum. Ele passava a semana de segunda a sexta, e na sexta-feira, feriados, férias e tudo, final de Ficava com semana, você. ele ficava comigo. Por conta da dificuldade. Ah, Ellen, mais dificuldade para trabalhar? Não, gente, não era só dificuldade para trabalhar. Era dificuldade de encontrar alguém que aceitava ficar com o Iago. Porque Com tinha que certeza. dar medicação na hora certa, não podia passar das medicações. Tinha que fazer a comida que ele gostava, porque ele tinha que comer. Ele só ia comer se fosse aquilo, né? Então gerava as brigas, gerava conflito. Então ela E o chegou... saber lidar com ele. Sim, saber lidar, ter cuidado, ter paciência. E aí a avó dele teve essa sensibilidade, né? Graças a Deus. Dona Marina, um abraço, lhe amo. Ela foi lá comigo e disse: filha, eu fico com o Iago para você trabalhar e para você estudar. A importância da rede de apoio, Sim. né? Sim, gente, demais. como é importante essa rede Demais, de sim. apoio. Sabe como é importante uma mulher se sentir acolhida? Voltando aqui, porque a Raquel falou, como é importante a mulher se sentir acolhida. Gente, nós não somos super-heroínas e nós não temos força todos os tempos, todos os dias. A gente chora. E como a gente chora, gente, como a gente chora. Até hoje eu choro, tá, gente? O Iago vai fazer 19 anos, mas até hoje eu choro. Eu acho que toda mãe chora, Todas né? choramos, eu choro Típica, demais. Com certeza. Típicos e atípicos, É, toda mãe demais. chora. Toda mãe chora, toda mãe tem sua luta, Sim, né? Tanto de sim. atípico, de típico, toda mãe tem sua luta. Toda mãe vai encontrar, principalmente quem é de primeira viagem. Eu acho que ó, mãe não chora, mãe rega o seu plantio. Esse daí é Boa importante. rega, né? É Isso, verdade. é verdade. Que regada que a gente dá, Às vezes né, a gente está Ana? regando demais. É. Então, vocês precisam olhar a mulher, a mãe atípica, também como mulher. Sim. Como que ela precisa de ajuda? Porque ela precisa se olhar e se sentir O potente. psicológico, né? O emocional. O emocional, ela precisa se sentir mulher também, gente, porque ela se Acolhida, né? deixa
sabe? Ela se desvaloriza, ela se deixa de se amar, de Ela se deixa cuidar. de ser a Ellen para ser a mãe do Iago, Sim, sempre, em todos os momentos. E aí acaba que no momento a gente se entrega de uma tal forma que eu vou usar a palavra que as pessoas sempre usavam pra mim, tu tá desleixada. Jogada. Achei que você ia falar, tu tá Jogada. destruída. Não, aí já é uma outra parte. Tem um terceiro tópico, destruída. Entendeu? Difícil. Nossa, vai te ajeitar. Vai te cuidar de ti arrumar, um pouco. vai cuidar de ti, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, e aonde que eu me colocava para encontrar tempo nisso? Não me colocava, entendeu? Não me colocava, porque a gente não consegue encontrar em outras pessoas. Vou usar um exemplo aqui. Se a Raquel é minha irmã, eu não consigo encontrar na Raquel como minha irmã que ela vai fazer com o Iago a mesma coisa que eu faço. Sim, Mas isso sou eu colocando limitações. sim. Como eu falei pra vocês, se eu parar de colocar limitações nas coisas, eu vou ver possibilidades. E eu precisava acordar para entender que eu não estava criando o Iago só para mim. Sim. Eu tinha que criar o Iago para o mundo. Mesmo ele sendo autista, gente, eu tinha que encontrar uma saída para que ele conseguisse viver longe de mim. Porque eu não sou pedra, né? Eu vou morrer um dia, né, E é gente? onipotente, onipresente. Esse é o medo de toda mãe, né? Toda mãe. né? Toda mãe tem essa situação. Entendeu? Eu já cheguei a dizer que, perdão, tá? Não, mas é o desespero da mãe, o desespero da mulher. De dizer assim, eu prefiro ver o meu filho morrer primeiro do que ele me ver morrer. Porque como é que meu filho vai ficar se eu morrer? Quem vai cuidar dele? Quem vai levar ele para o médico? Quem vai ele entender que ele, naquele momento, ele está precisando disso? Quem vai entender que naquele momento ele precisa de conforto, de consolo, de colo, de médico, de remédio? Quem é que vai entender essa diferença? Ninguém! Então, meu Deus, eu não posso morrer primeiro do que meu filho. Foi uma luta trabalhar isso no meu psicológico. As neuras de uma mãe As que só neuras de uma uma mãe entende. que só uma mãe entende. Vamos fazer um livro disso, né? Dá um bom tema de um livro. Só Se era pra gente escrever frase, tem um bocado. né? É verdade. Eu queria só aproveitar assim, um ganchinho da tua fala e da tua fala, né? Uhum. Que quando ela fala assim, o meu filho precisa do remédio, né? O meu filho precisa se autorregular. E isso ele vai conseguir quando ele tomar um remédio. Quando o médico fala para a mãe, vamos passar risperidona, a mãe vai procurar, ela diz, meu Deus, isso é um antipsicótico, eu não vou dar. Não vou dar. Eu não aceito dar isso pro meu filho, ele vai ficar igual uma pessoa que tá vagando pelo mundo. Exatamente. Gente, é tão importante ouvir o que uma mãe tá dizendo aqui. A parceria escola, família, é a parceria de sucesso. Sim. A parceria é você entender que pessoas estão preparadas para te ajudar. Ela tá falando assim, em algum momento eu me perdi, em algum momento eu entrei em pânico da minha condição. Eu sei que tem centenas de pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir E que vão se identificar, né? Vai dizer assim, eu também, e agora? O que eu vou fazer? Busque ajuda. Né? Busque ajuda. Você pode buscar ajuda. Busque ajuda lá na tua escola. Reconheça. Leve a tua criança para a escola. Reconheça, Peça preciso ajuda. de ajuda. Peça ajuda. Não tenho como pedir ajuda da minha família. Procure um profissional. Eu não estou dizendo em momento nenhum que é fácil. Sim. Mas eu estou dizendo que enquanto nós estamos buscando, enquanto nós estamos correndo, nós vamos alcançar. Nós vamos chegar em algum lugar. Né? Ela usou a fala própria, muito correta de dizer assim, enquanto eu foquei nas dificuldades, eu não via possibilidades, e é exatamente isso. Ao invés de construir muros, vamos construir pontes. Os nossos filhos vão chegar em outro lugar. Quando a Raquel fala assim, tá faltando sensibilização, está mesmo. Pegou a palavra conscientização e focou na palavra de conscientização. Vamos nos conscientizar sobre o autismo, não, vamos nos sensibilizar sobre o autismo. A sociedade em geral, existe uma dificuldade, existe uma grande dificuldade, um abismo do que nós estamos falando aqui para o que acontece de verdade. As pessoas podem até ter consciência do que seja uma pessoa que vive com transtorno do espectro autista, mas ela não tem a acessibilidade de se colocar nem por um instante no lugar da mãe dessa criança, no lugar dessa criança, no lugar desse adulto, que ele está ali, de repente, buscando alguma coisa no mercado de trabalho e ele não
não têm as mesmas chances. Sim. Né? Isso é importante, sabia? Muito importante. Porque, desculpa te interromper, sim. Márcia, o Iago ele vai fazer 19 anos. Sim. E há 2 anos atrás, ninguém podia falar com ele sobre trabalho. Porque ele achava que ele ia sofrer, que as pessoas iam rir dele, que ele ia passar vergonha, que ele ia ser discriminado no trabalho. Então, ele não queria arrumar trabalho. Ninguém podia falar de trabalho com ele. Que ele ficava, sabe, ele começava a ficar nervoso e andava de um lado para o outro e começava a ter crises, né? E para eu explicar para ele sobre o processo, que todas as pessoas passam por isso, né? Todas as pessoas que estão tentando se incluir no mercado de trabalho vão passar por algum tipo de discriminação. O primeiro emprego sempre é difícil, filho, né? Eu fui conversar com ele, fui explicar para ele todas as dificuldades que todas as pessoas passam, né? Então, ter a sensibilidade que uma pessoa PCD está entrando numa empresa, opa, vou acolher ele, vou ajudar, porque assim como eu quero crescer, eu tenho certeza que essa pessoa que tem essa especialidade aí, essa dificuldade, vai crescer também, quer crescer. Assim como a minha família, a minha mãe quer me ver, eu me formar na faculdade e tal, crescer, ter um cargo bom, a mãe dessa pessoa também quer. Então, ter essa sensibilidade com quem está entrando no mercado de trabalho é muito importante, gente. Esse é um ponto muito importante que vocês estão abordando. Políticas públicas efetivas, porque já existem políticas públicas que amparam, mas que sejam políticas públicas efetivas em todos os setores. Né? Então, puxa aí um gancho aí, FlexPic, né? Puxa aí o gancho FlexPic. Exatamente, FlexPic, exatamente. Gestão, saúde e auditoria. Gestão, saúde e auditoria, né? Ia falar de FlexPic, ia falar de Vinhedo, mas vamos falar só de FlexPic, né? Que quando a gente fala de políticas públicas efetivas, de empresas que pensem, né, que se coloquem no lugar não só daquele que tem o espectro autista, mas da mãe, da família, do pai. Né? São mães que vão entrar no mercado de trabalho, mas que vão ter direitos totalmente diferentes. É isso. Né? É isso mesmo. Eu queria só aproveitar que a gente tem 5 minutinhos para encerrar aqui e aproveitar e deixar o espaço para vocês fazerem as dicas e as sugestões de onde essas mães podem ir para procurar ajuda, né? A gente não teve tempo para falar sobre alguns benefícios, algumas coisas. O papo estava muito bom, mas eu queria que vocês aproveitassem esse espaço para falar para aquela mãe que está nos assistindo, né? O que ela pode procurar, onde ela deve buscar ajuda, né? Olha, primeiramente, com o Iago, eu procurei a Sejusc aqui em Manaus, né? Onde eles acolhem pessoas especiais lá, né? Que eles dão orientações, instruções, eles emitem lá a carteira de identidade do autista, né? O autista, ele tem uma carteira de identidade, lá eles emitem, isso, que vai lá o CID, né? Ele tem validade por 5 anos, uma ação muito boa da Prefeitura de Manaus, né? Do Estado, que você não precisa estar andando com laudo todo o tempo, para cima e para baixo, anda só com a carteirinha, já tem lá todas as instruções, orientações, muito legal. Então, de primeiro momento, eu tenho aqui a Sejusc para indicar aqui em Manaus, com orientações mais específicas para as pessoas com autismo e com PCD também, que lá eles recebem todo tipo de PCD também. Sim, eu quero sinalizar o CRAS. O CRAS é onde a criança, o pai, a mãe vai poder tirar a questão do CAD único da criança, né? E com o CAD único, você pode acessar aos benefícios sociais, né? Isso mesmo. Você procura a escola... eu quero colocar o meu filho numa escola, faz um teste, né? Eu não tenho condição de colocar numa escola particular, vamos colocar numa escola da Secretaria Municipal de Educação, que são as escolas que atendem, fazem creche. Nós da Secretaria Municipal de Educação temos um complexo de educação especial, né? Hoje ele se encontra em reforma, as crianças estão em outros locais, mas aqui em Manaus nós temos um complexo de educação especial, né? Onde as crianças que são nível 3, alto suporte, elas podem procurar o fator educação ali para ajudar, né? Todas as escolas da rede municipal recebem crianças de todo tipo de dificuldade, de necessidade especial, né? Todas as escolas. A lei
né, obriga. E se você não conseguir uma escola próxima à sua casa, você pode procurar o Conselho Tutelar e pode também procurar, inclusive, o Ministério Público, que eles vão dar um jeitinho de conseguir fazer a lei acontecer. Inclusive, o Iago, ele estuda em escola pública, viu, Márcia? Olha aí. Ele estuda em escola pública. Essa trajetória toda aí, ele estuda em escola pública. E é uma escola que ele quis, gente. Ele quis, que ele se identificou, que ele gostou. Então, a autonomia dele para fazer isso. Temos as nossas dificuldades, não vamos mentir, né? Mas só dele poder conviver diariamente com outras pessoas. Ele poder se mostrar nesse mundo, porque quando você se mostra, quem aparece é lembrado. Né? Quando você se mostra, quando você se permite, né, conviver com a diversidade, com certeza você se torna... E lá ele é melhor. Essa frase fez né? tanto sentido. Com certeza. E assim, eu queria finalizar ressaltando que a gente que tem um contato maior com entidades privadas, que os gestores dessas entidades, eles buscassem profissionalizar e sensibilizar os profissionais, adequar os locais e também citar como um local onde se pode ter algum tipo de acesso, algum tipo de cuidado, a própria OAB, que tem hoje a Comissão de Direito Médico. Então, todas as vezes que você tem uma situação onde o direito dessas pessoas não é validado, você pode procurar ajuda na OAB e a Comissão de Atenção a Portadores de Deficiência também. Então, são duas situações onde você tem ali amparo, onde você pode obter informações, porque eu acho que a pior coisa é o desconhecimento, que a gente se depara, tudo que é desconhecido dá medo, né, dá angústia. Então, que a gente busque o conhecimento através desses locais que foram citados aqui. Tá? Maravilha, a gente encerrou então com chave de ouro aqui com essas mulheres sensacionais. Muito boa a nossa conversa, olha, muito boa. Esperamos ter agregado na vida de alguém conhecimento, né? Esperamos ter esperança. Exatamente, esperança. Foque exatamente nisso, né? No que pode ser de bom, né? Porque se você focar só nas dificuldades, as possibilidades elas não vão surgir, elas não vão aparecer. E as crianças autistas, elas têm infinitas possibilidades, gente. Sim. Temos aí, inclusive, artistas incríveis nas suas áreas, né, nas suas faixas etárias. Acreditamos que teremos em breve um mega de um contador aí. Opa, né? Cozinheiro, ele ama cozinhar. Olha aí, já te deu uma deixa. As moças solteiras, serem atentas. Moças solteiras. Brincadeira. Né? É isso aí, gente. Então é isso. Muito obrigada, meninas, né, por estarem aqui conosco. E nós agradecemos também a você que está aqui nos assistindo. Sim. Foi muito bom de ter conosco. E nos segue, né, para ver a próxima programação. Beijo grande. Tchau, tchau.